Muito bem, então nós vamos iniciar. Já recebi um ok ali, então nós vamos iniciar nossa conversa de hoje contando para vocês. Deixa eu só tirar o som aqui. Conversando com vocês sobre a nossa. Como é que está acontecendo em nós essa energia? Como é que acontece esse movimento em nós? Hoje eu virei um pouquinho aqui a minha sala para poder mostrar para vocês o quadro e desenhar para a gente poder conversar e se entender um pouquinho mais, de forma mais profunda, tá? Então eu já vou iniciando aqui um pouco desse contexto nosso, dessa nossa conversa, tá? Enquanto vocês vão chegando. Será que a gente consegue captar ali a minha escrita? Ela fica espelhada, mas não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês é o desenho, tá? É o desenho para que a gente possa sentir essa energia que se movimenta em nós, tá? É mais como um aspecto do nosso ser, para que a gente possa entender o nosso eu, tá? Antes da gente começar, eu sei que muita gente começa a assistir durante a semana toda, né? Depois que passa. E por isso eu quero deixar registrado aqui que hoje é dia 15 de outubro e nós queremos homenagear todos os professores. Queremos deixar nosso carinho, um abraço. Eu fui professora por alguns anos da minha vida, trabalhei com alfabetização, trabalhei nas primeiras séries do ensino fundamental e foi uma época muito boa, uma época de grandes desafios, porque nós temos na nossa sala de aula muitas crianças, muitos alunos, e os professores que vão estar assistindo essa live, essa conversa nossa, que recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Você que acorda de manhãzinha, que prepara teu cafezinho e que vai para a escola desempenhar o teu papel, a tua profissão, levando sonhos, levando saber, levando amor, levando afeto, compreensão e também levando muita paciência, muitas vezes para dar conta daquela turminha que está esperando lá na escola, por tudo isso que você leva para oferecer. O nosso carinho, nosso reconhecimento, eu honro muito todos os professores. Receba esse carinho, receba muita contemplação da nossa parte, de toda a nossa energia aqui do território do Sol, tá bom? E boa noite, Priscila! O som tá bom? Dá para ouvir direitinho? A gente vai começar a trabalhar um pouco mais. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui. Eu tô arrumando aqui para que a gente possa enxergar melhor o nosso esquema que nós vamos utilizar aqui, certo? Então, nesse momento, eu vou fazer primeiro uma celebração, tá? Aos professores e também às crianças, tá? Que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar as crianças e os professores e receber também o nosso reconhecimento por esse ser grandioso ao qual nós devemos reverência pela mulher, pela história, pela divindade que transfere a todas nós mulheres. Então, um salve e nesse momento eu vou colocar uma música aqui, tá? Opa! Com carinho, com toda a força, a grandiosidade da minha alma.
potencial divino que habita meu ser. Eu reconheço a força de todos os mestres, professores que alcançam o coração, a mente dos seus alunos. Também quero que chegue às crianças, a todas as crianças, o nosso respeito por essa fase, o amor, a ternura, que todas as crianças possam receber o amor que transborda nesse canal, nesse momento. Que o nosso país, que o nosso Brasil possa receber também o amor e a paz. Que nesse canal transborde nesse momento a paz. Muito bem. Ok. Então vamos começar nosso estudo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Yin e o Yang, essas polaridades que eu fiz aqui um esquema para que a gente possa interpretar um pouquinho melhor. Então deixa eu fortalecer um pouquinho aqui esse círculo, tá? Então quero que você preste bem atenção aí nesse meu círculo aqui que não tá quase que não tá um círculo, né? Quero fortalecer a linha aí para pegar bem para vocês. Isso, ficou um pouquinho melhor. E eu quero dividir então esse círculo com uma linha sinuosa, tá? Essa linha sinuosa, ela representa a divisão entre essas duas polaridades pelas quais nós caminhamos. Utilizamos essa energia na nossa vida, certo? Então aqui a escrita nem adianta eu escrever tanto, porque porque tá espelhando, né? A letra parece espelhada. Não sei, às vezes quando salva depois ele arruma, mas vamos ficando. Mas a nossa intenção é que a gente possa entender que, olha aqui o nosso corpinho aqui, ó, tá? Então, como a gente falou semana passada, o nosso corpo é uma representação captada pelos nossos sentidos. Mas quando eu tô falando com vocês aqui, eu tô representada pelo meu corpo. Vocês estão vendo o desenho do meu corpo, mas eu não sou só isso, certo? Eu tenho memórias, ideias que estão aqui em torno de mim, que formam uma certa energia. Nesse momento eu tô com algumas emoções aqui comigo. Vocês não estão percebendo essas emoções, mas elas estão comigo e fazem parte de mim, algumas delas. Eu também, olha aqui eu, ó, né? O nosso corpinho. O meu, o teu, representado aqui nesse bonequinho, certo? Essa massa corpórea não é tudo, é só um pedacinho do que nós somos. Quando nós vamos agindo, interagindo, nos relacionando, quando nós estamos conversando, dialogando, nós estamos puxando toda essa energia que nós somos, que é muito mais do que só o corpo. E veja bem, nós não estamos falando em nenhum contexto religioso, nós não estamos puxando nenhuma linha religiosa, estamos falando de uma filosofia, filosofia oriental, que é o Tao, né? A filosofia tradicional da China. Eu falo tanto em Índia que agora quase que eu falei da Índia. Boa noite para quem está chegando, vão entrando. E é bom saber que fica tudo gravadinho e depois vocês podem retomar o comecinho, tá bom? Então, nessa energia que nós somos além do físico,
é que nós vamos conversar hoje, porque essa energia, ela assume muitas vezes um papel mais feminino, mais silenciosa, uma energia mais suave, mais introspectiva e às vezes assume uma energia mais forte, mais solar, mais masculina, mais externa e mais de superfície. Então a gente pode dizer que essas forças em nós, elas trabalham de forma a buscar as informações que estão acontecendo em torno de nós e trazer para o nosso interior. É um movimento muito né? Um movimento que se dá, vamos dizer assim, desse lado aqui, o lado escuro. Eu vou passar aqui a canetinha, tá? Pra gente entendendo. Vamos dizer que essa metade aqui seria o nosso lado feminino, tá? Aquele que eu quadriculei ali, simbolizando o nosso lado mais escuro. E é mais escuro porque é pior? Não, não tem lado melhor ou pior. Não tem lado bom ou lado ruim. Os dois lados são poderosos, poderosas forças que nos mantêm em equilíbrio, que nos mantêm saudáveis, que nos mantêm corajosos, que nos mantêm alegres, que nos mantêm determinados. Nós precisamos das duas polaridades funcionando, certo? Um pouco disso a gente conversou na semana passada. E hoje a gente quer trabalhar um pouquinho mais como que se dá isso na nossa convivência. Eu vou só lembrar para vocês, vamos dizer que esse lado escuro é como se ele fosse então o nosso lado feminino. O meu lado, o lado do homem, o lado de tudo que existe na natureza. Tudo que existe na natureza tem um lado feminino. Tudo. E nós vamos ver esse feminino não como mulher, tá? Nós vamos ver um lado cheio de características. É o nosso lado lua, tá? E do outro lado nós temos o lado masculino. Eu, Heloísa, tenho o meu lado masculino também. Muito determinado e que me ajuda muito a fazer a fazer certos tipos de trabalhos que só com uma polaridade eu não teria condições, nem você. Então eu quero fazer um convite para você se analisar e daí nós vamos tentar perceber como que a gente equilibra isso, tá? É só uma retomada da semana passada para eu poder entrar no tema de hoje, tá? Então assim, essa polaridade, então, mais escura que está desse lado, vamos falar dela um pouquinho, só lembrando da semana passada. Então, é o nosso lado, vá percebendo essas características em você, tá? Então, é o nosso lado noite, o nosso lado mais escuro, é o nosso lado mais frio, mais gelado. Você não tem partes do teu corpo que são mais geladas? Eu, por exemplo, as minhas mãos e os meus pés estão sempre gelados. Claro que são extremidades, né? A pontinha do nariz, a orelha, as extremidades. É bem natural, mas são as nossas partes mais yin, tá? Nós temos órgãos mais yin, que são, que trabalham mais com a água, porque a água é o elemento do nosso lado yin. Então, o lado mais é o lado mais interior, tá? Nosso lado de interiorização, mas é o nosso lado que reflete mais, que carrega energias para o nosso interior. Lembra que eu falei da onda do mar? Que quando ela se recolhe com a força yin. Então, é esse movimento, por isso que eu fiz esse desenho aqui hoje. Mesmo que você não possa ver as palavras que eu estou escrevendo, mas o movimento eu gostaria que você visse. Então, quando chega uma informação aqui para nós, captado pelo nosso corpo físico, nós captamos, internalizamos, escutamos, ouvimos, né? Vemos, adquirimos aquela informação e jogamos para dentro do nosso ser com essa polaridade yin.
É como se a gente trouxesse para o nosso centro tudo o que acontece aqui fora, tá? É essa força Yin, que é a força da meditação, é a força da reflexão, é a força que junta todas as informações que nós adquirimos e traz. Esse movimento é muito dinâmico, ele acontece o dia todo. Tem alguns horários do dia que nós estamos mais Yin, com essa força mais potencializada. Quando nos recolhemos à noite na nossa casa e ficamos mais quietinhos, e estamos com vontade de nos aquecer, estamos com o corpo gelado, estamos querendo ficar mais com a luz apagada, é a força Yin chamando, chamando a onda. Vem, vem se recolher, vem para o teu interior, vem buscar o que tem aqui dentro, teus tesouros internos. Aquecer molhar um pouquinho a garganta. Então, quando nós ficamos quietinhos, nós estamos assim, em silêncio, nós estamos trabalhando essa força. Não sei se vocês já ouviram falar de alguns retiros, algumas experiências para o silêncio. Retiros do silêncio, seminário do silêncio. Eu tenho muita vontade de fazer algo assim, para que a gente possa assumir esse lado yin, permitir que ele exista em nós, porque a sociedade hoje ela nos convida a ser yang o tempo todo, tá? Toda potencialidade yin, ela é muito vista como fragilidade e não como potencial. Então vem o pessoal do Oriente nos ensinar que ficar em silêncio, que meditar, que praticar yoga, que respirar com consciência. E vem o budismo também nos ensinar que tudo isso é a força que nos leva para o interior, para a força divina que mora dentro de nós. Então, estimular o lado yin, viver o lado yin, vivenciar ações, né, comportamentos, fatos, colocar no nosso cotidiano força que nos leve para dentro, tá? O que mais que acontece então? A força de receber, a força não, o ato de receber é uma potencialidade da polaridade yin, tá? Receber, saber, você sabe receber um presente? Como é que você se sente quando você ganha um presentinho? Como é que você se sente quando você recebe um dinheiro? Quando alguém diz para você, toma, eu vou te dar isso aqui a mais porque você mereceu. Como é que você se sente ao receber? Também outra questão da força Yin que nós comentamos semana passada é a força de nutrir. Então, a nutrição, desculpe, estou com a garganta muito seca, apesar do tempo úmido que está lá fora. A gente precisa prestar atenção nesses sintomas, sabe? Esses sintomas que o nosso corpo fica dando o tempo todo, né? Garganta seca, olha, talvez falta umidade no meu emocional nesse momento. Falta yin. Umidade é yin, tá? Agora, se eu fico demais aqui, ó, nessa polaridade, eu tô só quero ficar silenciosa, só quero ficar no escuro, só quero ficar quietinha, não quero ver muita gente. Eu começo a ter dores crônicas, desenvolvo doenças crônicas. A gente precisa prestar atenção que talvez seja um excesso de yin. É como se essa linha ela tivesse se afastado do centro, tá? Aqui eu vou desenhar um centro bem forte aqui, ó. Que é um objetivo muito grande nosso, é ter contato com esse centro e ter o centro no centro. Quando a gente começa a ficar muito, vamos dizer que essa linha veio parar aqui, ó, tá? Vamos dizer que essa linha veio parar lá no cantinho e foi tomado meu espaço pela força Yin.
Eu fiquei muito medrosa, a potencialidade Yin se tornou tão grande em mim que acabei me tornando. Olha, aqui tem um comentário aqui. A minha força Yang hoje foi tanta que estou toda dolorida. É isso mesmo. A gente, quando está fazendo esforço, a gente já vai falar do lado Yang, o que acontece também. Mas quando a gente está muito Yin, a gente está muito na inércia, muito parado, muito no escuro, muito quietinho, muito vai desenvolvendo então algumas doenças crônicas. Todas as doenças crônicas, elas se manifestam quando a polaridade Yin está muito inchada, tá? Há muita energia na minha vida, na minha história. Eu ando carregando muita força Eu quero só parar, eu quero ficar em silêncio, eu quero ficar quieta, eu quero me fechar. Eu não quero dialogar. Tudo isso é como se a gente fosse ficando adoecida da força E então precisa equilibrar. Como é que essa roda vai circular? Como é que essa roda vai circular de forma harmoniosa? Não tem como. É como se o centro tivesse vindo parar aqui. Como é que o centro, a nossa roda vai girar com um centro fora do eixo, né? Não tem como. Ou ela vai ficar rodando com muita força, de repente vai muito rápido, de repente vai parando, de repente vai muito rápido, de repente vai parando, e aí vem uma série de doenças se manifestar. Agora vamos dar só uma relembradinha então no lado Yang, na polaridade Yang. Então vou tirar aqui, vamos dizer assim, o grande objetivo das Força Yin é recolher informações de forma harmoniosa e interna e levar para o grande centro, tá? Esse centro aqui. Eu vou escrever, mas não adianta muito, né? Mas esse centro é o nosso eu, a nossa força divina. Já ouviram falar numa pessoa centrada, numa pessoa que tem um potencial pleno, porque ela está indo levando as informações para o eu tomar decisões. É a onda recolhendo a necessidade de tomar uma decisão. É a onda recolhendo uma informação, por exemplo, de uma doença, de uma perda. É essa força trazendo, recolhendo, levando ao seu íntimo, ao seu Deus interno, para poder devolver, e aí devolve com Yang. Isso que é bonito. O movimento perfeito, o movimento pleno do Yin e do Yang é trazer o ego para se comunicar com o Self, na linguagem mais junguiana. Então, o objetivo do ânima e do animus, como Jung chamou, e a gente está tratando aqui mais pelo lado da filosofia Tao, né? Do Yin e do Yang, né? A força Yin, ela recolhe a comunicação e com o Self, depois de ter contato com a força interna mais grandiosa que eu tenho, eu devolvo e transformo numa atitude. Eu transformo numa resposta e eu vivo de uma forma muito mais equilibrada quando eu consigo fazer esse movimento. E aí o Yang, ele tem todo um papel aqui de então levar para fora a decisão interna. Ocorreu um movimento energético internamente e o Yang é a onda que explode lá fora. Ó. Ele recolhe aqui toda a informação que o Yin trouxe e leva para fora. E aí o que acontece com essa roda de energia que nós somos? Ela começa a girar. E nós somos uma energia em movimento. E o movimento nos faz saudáveis. Então, fiz aqui várias flechinhas simbolizando, né? Esse meu sistema aqui que eu tô desenhando para vocês como
o movimento, tá? Então, gente, o Yang tem todo um objetivo também, que é pegar o nosso melhor, aquilo que está lá dentro da nossa essência, aquilo que somos de verdade, e mostrar para o outro e oferecer para o outro. Por isso que o Yang é aquele que oferece. O Yang, a nossa força masculina, a nossa força solar, ela entrega para o outro as nossas atitudes, as nossas palavras. Bem-vindo quem está chegando, venha, entra que a casa é sua. Então, nós num movimento perfeito, com a força Yin que recolhe e analisa com o nosso centro, com o nosso self, com a nossa força mais poderosa, metaboliza, transforma em uma atitude equilibrada, em uma resposta equilibrada com o quê? Com a divindade, a paz, a harmonia que todos nós temos dentro de nós. É a manifestação do divino, é a manifestação da força divina. Aqueles que conseguiram trabalhar dessa forma, compreendendo-se e sempre em autodescobrimento, sabendo que esse movimento existe, foram os nossos grandiosos mestres que passaram aqui pela Terra. Foram pessoas maravilhosas que às vezes ficaram anônimas, né? Nem sempre foram pessoas que se sublimaram no conhecimento de todos como ídolos, né? Nem sempre. Existem pessoas, e talvez alguns de vocês que estão aí nos assistindo, pode ser que estejam nesse patamar. Nós não sabemos. E isso não é algo inalcançável. É preciso que a gente tome consciência disso, tá? Primeiro, tomar consciência de que eu não sou só o corpinho aqui, né? Eu não sou só o corpinho aqui. Eu sou um caminhão de energias que anda junto comigo, que anda atrás de mim, que anda me levando é, com as minhas memórias e crenças, me impulsionando para a vida. Então, eu aqui ando com tudo isso aqui junto comigo. Tá? São memórias, sabedoria, o livro que você já leu, tudo que você já estudou, tudo que te contaram, tudo que você já viveu, todos os teus traumas, alegrias, doenças que você já passou, todas as tuas experiências, elas estão se manifestando o tempo todo de forma energética. Então isso a gente carrega. Aonde eu vou, eu levo meu pai, a minha mãe. Quem sabe levo minha avó e meu avô também, meus avós e minhas avós e meus avós. E nós vamos caminhando e levando todo mundo conosco. Eu sempre estou com a memória das pessoas junto comigo. Claro que nem sempre está tudo constelado, nem sempre tudo está na minha consciência o tempo todo. Nem sempre eu estou falando disso o tempo todo, mas que está comigo está, certo? E agora, como é que a gente faz para equilibrar? Como é que é o desequilíbrio do Yang, né? Eu falei do desequilíbrio da força feminina em nós. Ai, desculpe. E a força masculina, quando ela está muito exacerbada em nós, quando tem muito sol. Sol é o quê? Aí eu trouxe um pouquinho de sol aqui para vocês. Eu tô com dois aqui, deixa eu pegar. Ó, o que que simboliza a nossa força masculina? O fogo, tá? O fogo simboliza a nossa força, a nossa potencialidade solar. O sol dentro de nós é o fogo, é essa força masculina, é a força Yang, que há milhares de anos atrás, lá na China e também em outros pontos do planeta, se falava muito da nossa relação com os elementos da natureza, porque eu tenho fogo dentro de mim, eu tenho calor interno, vocês também têm, cada um de nós tem um potencial de calor dentro de nós, que é esse calor que metaboliza, que transforma os alimentos, é esse calor que faz com que a gente tenha uma certa temperatura que dê vida para nós no nosso organismo.
Então, é muito importante perceber que esse fogo, ele precisa estar no equilíbrio ideal. Então, é como se desse lado a gente tivesse a força do fogo e desse lado a força da água. Olha que bonito, né? Esse é o nosso equilíbrio, equilibrar esses dois elementos. Agora, vocês já podem suspeitar como é que fica se o fogo ele começa a virar um incêndio dentro de mim. Como é que fica uma pessoa que está com fogo muito alterado internamente? Então, nós vamos dizer que o lado é como se o lado Yang, vou mexer um pouquinho com essa estrutura aqui, é como se o lado Yang tivesse deixado, ó, ocupado quase todo o lado mais Yin. E aí ficamos assim, ó. Olha lá o centro. Ficou fora do eixo também, né? E o que que acontece? Uma pessoa muito yang, ela vai ficar muito agitada. Porque se o yin é a pessoa quieta, é a pessoa em silêncio, o yang é o barulho, o yang é o movimento, o yang é a ação, o yang é foco. Ele mira num objetivo e vai. Ele não está preocupado com os detalhes. Ele não é procrastinador. O yin é mais procrastinador. Agora o yang faz o tempo todo. Ele simplesmente não vai parar, não vai descansar. E se alguém não fizer como ele quiser, ele vai brigar. Ele vai queimar os outros também. Porque ele vai falar alto. Ele vai estar sempre, eu estou falando mais dos desequilíbrios hoje, porque sobre equilíbrio do yin e do yang eu falei semana passada, né? As potencialidades. Hoje eu quero pegar o desequilíbrio para poder dizer como que chega no equilíbrio. Então, uma pessoa em desequilíbrio yang, ela vai se tornar muito agressiva, ela vai se tornar preconceituosa, ela vai culpar as pessoas, ela vai jogar sempre no outro a culpa, tudo o que ela está sentindo de mal-estar, e as doenças são sempre mais agudas do yang, sempre dores fortes, aquilo que vem repentinamente, que quase mata, depois passa, sabe? Isso tudo é muito yang. Aquilo que vem destruindo, queimando como um incêndio. E isso o Yang vai aprender, vai se movimentar sempre para jogar para fora. Quem que está lá fora? O outro, aquele que eu me relaciono. Então é bem importante que perceber nas nossas relações o Yin e o Yang o tempo todo em combate, né? Quando a gente não está em equilíbrio. Então o Yang ele vai ter uma força tão grande de jogar para fora que é possível que ele machuque quem está em volta dele, porque ele faz o movimento da onda. E como é que é uma onda muito forte? Como é que é uma onda que vem, uma onda do mar mesmo, da praia? Quando uma onda vem muito forte, ela é o quê? Um tsunami. Um tsunami que vem simplesmente destruindo tudo o que tem pela frente. Então, a potencialidade yang, quando desequilibra, ela pode se tornar muito cruel. E num nível mais profundo, né, de desequilíbrio. Mas sinais nós temos, às vezes, sinais de estresse, sinais de cansaço, porque o yin não vai ficar cansado. O yin, ele fica desanimado. Agora eu vou falar bem as duas polaridades. O yin vai ficando desanimado, o yang vai ficando ansioso, agitado. O yin quer ficar recolhido e sozinho. O yang, ele se perturba sozinho. Ele fica maluco, ele não quer solidão. Ele tem uma ansiedade por estar com os outros. Aí o yin vai ter pânico. Dentro dele acontecem fenômenos que não têm explicação, que parece um infarto que tá prestes a ocorrer e é um momento onde ele está vivendo um estado de pânico, que é fruto do medo.
Um medo que toma proporções tão exageradas e vira pânico. Medo é do yin, é o lado yin, tá? E yang vai trazer muita agressividade, muito movimento, muita agitação. Se a pessoa não, ela tá no momento de ansiedade, mas ela não tem características yang, não é agressiva, pode ser que ela fique um ansioso, menos fogo e mais ar, né? Fique mais movimento, não consiga quietar a mente, não consegue dormir, vai ter insônia. O yin só quer dormir. O yin, ele tem um sono, um desânimo, uma vontade só de ficar na cama. E o yang só quer, não consegue dormir, porque quando ele deita na cama para dormir, a mente não para. E o yang, ele vai se movimentar, e o yin também, essas polaridades, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e na nossa saúde orgânica. Os três fatores entram em desequilíbrio. Então é importante a gente perceber que, então voltando aqui para o nosso desenho, vamos dizer que a polaridade yang, ela está descompensada. O que acontece? Vamos dizer que aqui do lado, esse círculo, ele ficou tão grande que houve um inchaço yang ali do lado. Há tanta força yang que houve um inchaço. O que acontece então com essa pessoa yang? Ela vai ficar com todos esses sintomas que eu estava falando para vocês, né? Da ansiedade, da agressividade, da culpabilização dos outros, sempre procurando alguém para culpar. E o yin vai ficar triste, demasiadamente triste. Vamos dizer que o yin aqui formou uma bolsa, sabe? Uma bolsa de cansaço, né? Cansaço é o yang. O yin forma uma bolsa de tristeza, de culpa. Ele começa a carregar culpa, porque o yang culpa todo mundo, mas o yin culpa ele mesmo. Certo? O yin culpa a sua essência, porque eu não fiz, porque eu não fui lá, porque eu não consigo, e começa a entrar num buraco que não tem fim. É a onda recolhendo, recolhendo, recolhendo e levando para as profundezas, mas não leva pro centro, porque a pessoa perdeu o centro. Então não se comunica mais com a divindade interna, saiu do eixo, ou para cá ou para cá. É preciso que essa linha passe necessariamente pelo centro. Ela precisa passar pelo centro. Ela precisa percorrer esse caminho aqui. Então, o ajuste é simples, mas é importante trabalhar com consciência. O ajuste, ele precisa ser feito dessa forma. Essa é a chave da nossa conversa de hoje, tá? Quando é a força yin que está em desequilíbrio, eu preciso correr para a polaridade yang. Aqui está um monte de rabisco, mas é o meu movimento da minha caneta que importa para vocês, tá? O movimento de uma pessoa muito yin para atividades mais yang, para o lado mais yang. Então, como que funciona isso? Uma pessoa que está sentindo que ela está ficando muito yin, muita solidão, gostando muito da sua própria companhia, gostando muito de ficar sozinho, gostando muito ficando um pouco triste, ficando um pouco desanimado, já está com os sintomas doentios do yin, precisa correr para o lado yang. O lado yang é a atividade que dá transpiração, é a atividade que esquenta o corpo, é a atividade que faz barulho, é a atividade que se realiza com muitas pessoas. Tudo que você puder fazer que te leve para o yang vai te equilibrar. Agora, se você está na polaridade yang doentia, que já formou essa bolsa aqui na lateral, e você sente que você está exageradamente com fogo interno, né? Incendiando você e as pessoas, que você tem tido crises de ansiedade, que você tem estresse, cansaço,
tudo que é tipo de agitação e até um pouquinho de agressividade, até um pouquinho de irritação, se você já está sentindo isso, sinal, a tua consciência mostrando para você, olha, para tudo e vai meditar, vai pro lado yin, vem pra cá. Você precisa correr pro lado yin e procurar atividades serenas, atividades calmas, atividades de meditação, atividades de relaxamento, massagem, né, Vivian? Tem que procurar uma massagem relaxante, trabalhar as águas internas com uma drenagem linfática, com uma massagem que é uma drenagem, trabalhando as águas, espalhando as águas do teu corpo para nutrir tuas glândulas. Então, trabalhar, quem está muito agitado precisa buscar atividades. Ah, mas eu não gosto. Senta escutar uma música. Senta, ouve uma música do início ao fim. Isso é meditar. Para nós ocidentais, isso já é meditar. Claro que para os orientais o conceito é muito diferente de meditação. Mas se você sentar e se aquietar um pouco, olhar um passarinho, olhar um cachorrinho correndo, brincando, olhar para uma criança que é cheia de força equilibrada, yin e yang, você começa a contemplar e a encontrar o caminho do teu coração. Então, a grande chave é fazer esse cruzamento. Eu estou muito yin, eu busco força no lado yang, que está comigo, que está em mim, porque todos nós temos essas duas potencialidades. Se eu estou muito yang, muito nervosa, muito agitada, só quero trabalhar, não consigo parar, não consigo relaxar, vai procurar o que em você é mais yin. Comece por aí, se você não encontrar nada, você precisa colocar propositadamente isso na tua vida. E agora a gente vai pensando assim, e as crianças, como é que a gente pode equilibrar? Observe as crianças que convivem com você, que você é responsável por elas, ou não, mas que faz parte da tua convivência, da tua família. Como é que você equilibra essas duas potencialidades para que a criança não adoeça tanto? Perceba se a criança já tem uma doença crônica. Se essa doença crônica ela está acompanhando a criança que você educa, que você convive, pode ser que essa doença já é um sinalizador de um yin na criança que já está ficando muito exagerado. Ela já está potencializando demais a força yin. Então, você pode trazer para ela atividades mais yang. Leva essa criança para tomar sol, leva essa criança para brincar um pouquinho, aquelas brincadeiras com fogo, com vela, sempre sob a orientação de um adulto. Mas leva essa criança para fazer atividades ao ar livre, para o dia. Não deixa muito fechadinho dentro do apartamento, não. Se essa criança é muito tímida, é muito fala baixinho, todas as características maisinha, uma criança que não convive muito com outras crianças, procura levar ela para vivenciar a potencialidade yang dela, certo? Jogos como, por exemplo, tiro ao alvo, né? Os dardos que a gente pode jogar num foco, estimula muito o lado masculino de todas as crianças, do feminino e do masculino, porque nossas crianças precisam dos dois lados nutridos, das duas polaridades, e isso não acarreta nenhum problema com a sexualidade de nenhuma criança, por favor, de forma nenhuma. Traz sim equilíbrio e saúde. Então, as crianças, elas precisam... Eu tenho um vídeo lá no YouTube, no canal nosso do Território do Sol, que se chama Crianças Entediadas. Eu recomendo para vocês darem uma olhadinha lá. Como é que a gente pode brincar de forma terapêutica com as crianças? Mas então, observe a criança e proponha para ela, proponha sempre de forma sutil, não forçando nada, sempre deixando
estímulos em torno da criança para ela ver com o que ela quer brincar. Se você precisa conhecer mais as crianças com as quais você convive, você pode fazer isso deixando elementos e perguntando para ela com o que ela quer brincar. E conforme ela escolhe, ela tá te dizendo como que ela tá por dentro. Mas você tem que perceber isso. Mais água, se ela quer mais brinquedos com movimento, talvez ela está te mostrando como que está o interior dela. Muitas vezes ela está buscando aquilo que cura a sua essência, muitas vezes ela está mostrando aquilo que já está adoecendo nela. A perspicácia do nosso olhar como educadores é muito importante. Então, se uma criança está muito yang, muito agitada, eu imagino que essa parte é a que mais os pais querem saber. Se a criança está muito agitada, muito estressada, muito irritada, como é que a gente muito agressiva, os sinais do yang, né? Ela está precisando de brincadeiras que conduzem movimentos finos, suaves. Ela precisa brincar com algumas coisas miúdas, sabe? De preferência com matéria que esses brinquedinhos sejam feitos de matéria-prima natural, como madeira, como algodão, água. Água. Então, se a criança está desse jeito, brincar com água para trabalhar a água interna, para deixar que a criança suavize, se asserene um pouco mais, certo? Esse tema para mim é muito importante, muito profundo e eu adoro. O que vocês tiverem de dúvida a respeito da educação com os elementos da natureza, da pedagogia viva, que é fantástica, ou então sobre a pedagogia profunda da Celine Lourdes, vou deixar o nome para vocês aqui procurarem alguma coisa sobre isso, que é onde eu estudo, onde eu me baseio para atender as crianças e alguns adultos também, eu vou deixar para vocês. Então, os elementos da natureza, eles vão acalmando a criança que está muito yang, porque os elementos da natureza que estão fora conversam com os elementos da natureza e que nós temos dentro de nós, porque nós somos a natureza. Então, é preciso que a gente entenda a criança e observe se ela é mais yin ou mais yang e tente fornecer para ela formas de equilibrar. Teve uma fase onde a gente escutava muito falar sobre piá de prédio, criança de apartamento, que são crianças muito querem ficar sozinha, querem ficar fechado no quarto, não vão a lugar nenhum, não vão mais a aniversários dos parentes, não querem mais, eles querem ficar só naquele mundinho por causa da internet, que a internet vai chamando eles para esse mundo mais do silêncio, mas é falso, não vai para o interior. Tá? Então, não que a criança não possa ter esse contato com as tecnologias, pode, mas nós precisamos sempre estar puxando para que ele tenha atividades verdadeiras, para que tenha as atividades que leve para o centro divino que ela tem, assim como todos nós. Então, atividades dessas que eu estava falando, manuais, quando a criança vai trabalhar numa cozinha, vai descascar uma fruta, vai ajudar a mãe a fazer comida, todas as atividades relacionadas a manuseio das mãos são atividades mais in. Então, muitas pessoas, eu estou falando disso hoje porque muitas pessoas conversaram, perguntaram e eu queria muito falar sobre isso. Por exemplo, um homem, um menino, né, que está muito yang, que ele já é por natureza, tem constelada força masculina. E se ele exagera muito nessa potencialidade, se a família não permite que ele tenha atividades ou brinquedos, ou o homem mesmo atividades mais femininas consideradas pela nossa sociedade, porque isso não existe. Mas atividades que não são naturalmente femininas, mas são socialmente femininas, consideradas femininas, se a família não permite, ele vai ficar um ser que trabalha de forma desequilibrada com a sua própria potencialidade.
E há um sentimento de incompletude. Nem sei se existe esse termo, mas é o que ocorre. A gente se sente incompleto, porque sempre está faltando alguma coisa. Então é importante que o menino manuseie também fita, corda, que ele dê nó, que ele faça laço, que ele faça pacotinho de presente, que ele cole. Então, que ele faça atividades muito pequenininhas, que desenvolvam uma habilidade manual. E o menino também, a menina também, desenvolver o tiro ao alvo, desenvolver, porque a menina também precisa de meta. Todos nós precisamos. Então eu não tô, absolutamente, eu não tô falando de sexo feminino e masculino, mas eu tô falando de nós todos. Todos nós, com as duas potencialidades equilibradas, nós somos seres mais harmoniosos e saudáveis. E as nossas relações, como é que ficam? Quando eu me relaciono buscando no outro uma potencialidade que é frágil em mim, por exemplo, se eu tenho uma potencialidade yang muito forte, mas porém a yin é muito pequenininha, pode ser que eu comece a buscar em outras pessoas essa potencialidade que não é forte em mim. E eu vou me segurar nessa outra pessoa. E o relacionamento, se a outra pessoa permitir, vai parecer formidável. Até que, até que você perceba a tua própria força. Yang, por exemplo, ou Yin, aquela que você está se sustentando no outro. Quando você percebe essa força, a relação começa a ter problema. É como se fosse uma projeção. Você projeta uma potencialidade tua que está faltando naquele outro. E isso não é relação legal. Uma relação legal é quando você pode exercer o teu lado yin e o teu lado yang. Quando o teu parceiro te estimula, tua parceira te estimula a vivenciar as tuas duas polaridades. Não tem mulher que não permite que o homem faça as coisas por ela, que ele faça uma gentileza. Tem mulher que não permite que o homem carregue uma sacola para ela, porque ela ou ela vai tomando a frente de provedora, e isso não é antifeminismo de forma nenhuma, porque as mulheres elas merecem nossa consideração, nossos aplausos pela força, pela luta. Eu me incluo nessas mulheres. É uma luta muito grande a vida de uma mulher que trabalha, que tem 3 ou 4 turnos de trabalho aí e, e sempre está aí mobilizando forças. Mas nesse movimento pode ser que muitas vezes a gente extrapole o nosso yang e a gente não permita que nosso companheiro seja yang também. E a natureza que está perto e a natureza íntima dele, ela vai ficando desequilibrada, desarmonizada e as relações elas tendem a não ter saúde, não ter e também não ter vida longa, porque nós precisamos desse equilíbrio. Eu preciso vivenciar. Quando alguém vem e diz para mim, ai, eu gosto tanto de você, mas eu não quero que você faça isso. Ai, eu não quero que você use essa roupa. Eu não quero que você vá naquele lugar, ou eu não quero que você dê risada alto, você fala muito alto. Há aí um policiamento, né? Há nisso tudo um pouco de invasão do espaço que me é original, do espaço yin e yang que eu vivencio. Então, quando a gente é feliz e alguém tira de nós isso e pede para que a gente seja diferente, é como se estivesse tirando um pedaço de uma estrutura que eu tenho. Então, quando alguém vem e tira, é como se estivesse tirando um pedaço da minha estrutura e dizendo assim: esse pedaço eu não quero que você use. E aí, como é que fica essa roda da vida, da saúde? Ela não fica, né? Fica desequilibrada. Então, o que que acontece aqui? Aí, essa outra pessoa é como se ela assumisse a minha potencialidade. Então, ela se sobrepõe com a sua força, né?
e assume um pedaço de mim. Isso não é legal para ninguém. Não há o giro necessário da energia para a tua essência. Conversa com a tua força interior, devolve para a sociedade, para o outro, para o teu externo, para o teu comportamento, e isso é o equilíbrio. Agora, quando alguém assume e se empodera de uma parte da tua energia, dizendo o que você pode, o que você não pode, ou simplesmente de forma muito sutil, abraça e segura a tua energia, começou o show, né? Da princesa. Então, não é uma relação legal. O que eu quero te convidar é para perceber se você pode exercer e se você tem exercido nas tuas relações as duas potencialidades. Essa conversa, ela é muito profunda. Ela é um convite e não se fecha aqui. Ela abre sempre para mais e mais conversas e diálogo. Mas aqui nós ficamos por aqui com isso tudo e a gente usa essa ferramenta do Yin e do Yang junto com a terapia de florais, onde eu atendo no Espaço Território do Sol aqui em Curitiba, atendo também online muitas pessoas e eu quero dizer para vocês que nós vamos iniciar um grupo nessa quinta-feira para conversar e estudar o livro O Poder do Agora, que abrange muitos temas importantes, principalmente sobre esse eixo divino que há dentro de nós e que às vezes ele é roubado, é corrompido pela nossa forma de viver. Então, toda quinta-feira, às 14 horas, nós temos um grupo de estudo funcionando lá no Território do Sol. Na sequência, coladinho com o grupo de estudo, então às 14 horas começa o grupo de estudo. Às 14h40 a gente para fazer um exercício meditativo e nós estamos usando exercícios holográficos, que é incrível, que é onde a gente faz uma meditação visualizando um encontro interno com essa força divina, é muito gostoso. E depois nós temos a terapia de florais, coladinha com o nosso estudo e com o exercício meditativo. Toda quinta-feira às 14 horas. E quem chega lá é bem-vindo, não precisa seguir a sequência, pode chegar que sempre é aberto, né? Um grupo aberto. E depois nós sempre temos um café muito gostoso lá no Essência Café, que fica dentro do Território do Sol. E eu convido você para ir lá conhecer, para tomar um café. Funciona todas as tardes. E a Priscila, a Roberta estão sempre lá caprichando para esperar vocês com cada delícia, com cada gostosura. E o ambiente do Espaço Território do Sol por si só já é muito terapêutico. Quando você visita, quando você vai conhecer, vai praticar uma aula de yoga, quando você vai praticar a dança do ventre, zumba, são as nossas atividades coletivas, você sente que você está tirando o teu melhor lá daquela caverna escondida, você coloca isso na tua vida, na tua história. Então eu convido vocês. E eu quero mandar um abraço para as minhas alunas de Florais de Bach, que agora no próximo sábado elas vão participar do último módulo, do terceiro módulo, onde nós vamos tratar de muitas técnicas profundas que elas utilizarão com os seus clientes, com as pessoas que elas vão atender. Isso, Joar, minha aluna maravilhosa, um beijo, querida. E por hoje é só. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado importante para vocês. Participem lá da nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal no YouTube, divulguem, compartilhem. E eu tenho recebido muitos feedbacks, eles não vêm aparecendo assim nos nossos canais, mas pessoalmente, no meu WhatsApp pessoal, eu recebo muito feedback. É por isso que eu tô aqui agora, é por isso que eu me proponho a vencer algumas barreiras, até mesmo de técnica, né, de tecnologia, para estar aqui com vocês,
porque eu sei que muitas pessoas têm alcançado o seu centro divino, muitas pessoas têm alcançado muito equilíbrio por estar acompanhando o nosso bate-papo, nossas lives, e a gente chama de webinário, porque a gente pensa que é, estamos conversando em forma de seminário, onde você também pode mandar suas sugestões. Ah, eu tô enrolando um pouco aqui porque eu sabia que eu tinha um recado para dar. Na verdade, eu tenho um convite especial para vocês que estão acostumados a entrar aqui sempre, que é semana que vem a nossa live, o nosso webinário da semana que vem. Eu terei uma convidada muito especial, que é a Elaine Kucheski, que é minha irmã, e ela vai trazer para vocês uma oficina. Dentro desse webinário, nós vamos fazer uma oficina sobre enneagramas. Você já ouviu falar em enneagrama? É maravilhosa. Ah, sim, olha aqui, as meninas estão avisando que quinta-feira, lá no Essência Café, vai ter um sorteio de primavera. Gente, é um bolo maravilhoso que vocês vão ganhar de frutas mas concorram, ó. A Priscila tá colocando aqui como é que acontece. Vão lá se inscrever. Vocês têm que contar lá quando vocês forem curtir a página da Priscila ou lá no Território do Sol, vocês têm que contar com quem vocês vão dividir o bolo. Aí vocês vão concorrer a ganhar esse bolo. Vejam lá as regras direitinho. E no mais, eu queria dizer para vocês que semana que vem, nosso webinário sobre enneagrama, você vai sentir como, através de um conhecimento, de um estudo muito antigo também, o olhar sobre nossas personalidades, como a explicação sobre por que agimos de determinadas formas e por que outras pessoas também agem de determinadas formas. E nosso objetivo é trazer muitas ferramentas para que você possa ir crescendo, para que cada um de vocês que acompanha, que está aqui junto com a gente, possa se olhar. Para que tudo isso? Para alcançar o seu melhor, sempre, tá bom? Então, assim nós encerramos a nossa live de hoje. Isso, Joar. Obrigada. E logo, logo você vai estar aqui comigo conversando também. São pessoas lindas, maravilhosas que nos acompanham e que sempre estão trazendo também muitas lições para a nossa vida, para a nossa história. Gente, um grande beijo aí para vocês. Namastê. Paz e bem, com muito amor. Tchau, tchau.